Atualizações sobre Soteldo, que dificilmente vai vestir a camisa do Fluminense no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos. Problema crônico na coxa e uma dúvida que parece ter sido sanada, e a notícia não é nada boa. Olá, seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Eu falo sobre futebol e Fluminense diariamente. Antes da gente iniciar o vídeo, like aqui, por favor. Te peço com humildade. Você que gosta do meu trabalho. E se está conhecendo agora, deixa o like, pô. Não te custa nada. E a inscrição no canal também. Te convido para se tornar membro do canal do Leandro Dias. São 2 planos disponíveis. O plano Player 1, você basicamente ajuda o canal. Paga apenas R$ 6,99 por mês. Vai ter prioridade nas mensagens durante as lives e também selos e emojis personalizados. O plano Legend é um pouquinho mais caro, R$ 14,99. E além dessas vantagens, você também participa comigo de um grupo de WhatsApp. O papo lá rola solto todos os dias. Vai ser uma alegria tê-lo comigo. Bom, galera, hoje o papo, para variar um pouquinho, é Jefferson Soteldo. Na verdade, atualizações sobre a situação do jogador. A gente tinha dúvidas em relação a algumas notícias que saíram sobre o venezuelano, algumas desconfianças, e parece que elas foram sanadas, pelo menos aparentemente. Coluna do Gilmar Ferreira no Jornal Extra. O Gilmar, para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, é um dos principais colunistas de esporte. É um cara muito bem relacionado, tem muitas fontes dentro da diretoria do Fluminense, e ele traz a seguinte informação: Soteldo não foi examinado pelos médicos do Fluminense antes de Mário Bittencourt fechar com o Santos, fechar o negócio com o Santos. Era uma dúvida que a gente tinha quando saiu a notícia da lesão do Soteldo grau 2, um estiramento grau 2. Ora, o Fluminense, como é que contrata um jogador lesionado? Na cronologia, a gente vai ver que o Fluminense anuncia o Soteldo no dia 9 e, teoricamente, ele se machuca atuando pela seleção venezuelana no dia 10. Mas ele vinha de outra lesão no mesmo lugar quando atuava pelo Santos. Vamos ver o que disse o Gilmar Ferreira. Não sem antes pedir para você dar uma olhadinha aqui nesse QR Code. VMB Invest, a primeira parceira do canal do Leandro Dias. O que é VMB Invest, Leandro? Que símbolo é esse da XP? Está muito claro, mas eu vou explicar. A VMB, ela é credenciada da XP e é uma assessoria de investimentos. Você que tem uma graninha em algum lugar ou pretende investir pela primeira vez, conversa com os caras da VMB. É a empresa que é parceira porque sou cliente dela há mais de um ano e estou muito satisfeito com os serviços, por isso que anuncio aqui no meu canal. Tem a minha merrequinha lá com eles, eu sou mais conservador, e eles me dão toda a assessoria. Não fica empurrando o produto para ver se cola, não. Ele vai avaliar o teu perfil de investidor e vai te indicar os melhores caminhos. Então, QR Code está aparecendo aí na tela, você mira com o seu celular, ou se preferir, aqui embaixo no link na descrição. Bom, tá aí, galera. Vamos ler o que disse o Gilmar Ferreira na coluna de hoje, dia 16 de junho, no Jornal Extra. Será difícil a presença de Soteldo no ataque do Fluminense nesta Copa do Mundo de Clubes, algo que a gente já imaginava, fora da fase de grupos. Contratado para dar o verniz na linha de frente do time de Renato Gaúcho, o venezuelano voltou a lesionar o posterior da coxa esquerda. Prestem atenção. Voltou a lesionar o posterior da coxa esquerda, jogando pela seleção do seu país. O músculo é o mesmo que o atormenta desde 2022. Portanto, são 3 anos com esse problema na coxa. Nos últimos 3 anos, ele ficou 238 dias sem jogar, fora de 41 partidas, somando confrontos por Santos, Grêmio e Seleção. Gente, 238 dias sem jogar dá mais ou menos aí 8 meses, ao tempo que o Soteldo ficou fora nos últimos 3 anos. Então, o Gilmar está trazendo uma informação nova, não que seja surpreendente, que o Soteldo tem um problema crônico na coxa esquerda, mesmo com 27 anos. E aí vem a parte realmente interessante.
Soteldo não foi examinado pelos médicos do Fluminense antes de o presidente Mário Bittencourt fechar negócio com o Santos no último dia 10. O tricolor aceitou resultados de exames recentes do jogador que servia a seleção e, de forma assodada, assumiu a compra de 50% dos direitos. Vai pagar aí 5 milhões e 400 mil dólares, com obrigação de comprar os outros 50, mais ou menos 2 milhões de dólares, em poder do Tigres do México, uma negociação que vai ultrapassar 40 milhões de reais. Aí o Gilmar conclui que, por convenção, o certo seria ter condicionado o negócio a exames clínico e físico de Soteldo. Mas como as inscrições do Mundial se encerravam no dia 10, foi preciso pressa. Então cai por terra essa história de que não, o Soteldo foi contratado para o ano todo. Mentira. Ele foi contratado principalmente para o Mundial. Tanto que o Fluminense recusou algo que é praxe no futebol, que é o seguinte: quantas vezes vocês ouvem falar, a gente não pode anunciar o jogador antes dele fazer exames médicos? Fez exames médicos, foi aprovado, então assina o contrato. O Fluminense anunciou o Soteldo sem fazer exames médicos. Ficou satisfeito com exames recentes que o jogador tinha feito no Santos. Ou seja, quebrou o praxe. E por que quebrou o praxe? O Gilmar Ferreira explica. Porque o Fluminense tinha pressa para ter o Soteldo no Mundial. E aí ele machuca mais uma vez o local, a coxa esquerda, pelo qual ele tem um problema crônico que vem desde 2022. Então, gente, esse é mais um caso de amadorismo, de falta de profissionalismo escancarada nessa negociação do Soteldo. E quebra todas as narrativas dos defensores da gestão, porque é impressionante como tem gente que torce mais para o presidente Mário, para a gestão dele, do que para o Fluminense. O Soteldo caminha para ser a contratação mais cara da história do clube. O cara veio sem fazer exames médicos, aparece machucado, o Fluminense corre para tê-lo e, por isso, descarta algo que faz parte do futebol. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que eles pedem é aquele exame médico lá, padrão. Se você não faz aquilo ali, você não consegue assumir o seu emprego. E jogador de futebol que precisa do corpo, precisa do seu físico, você me dá qualquer exame dele aí recente, pelo amor de Deus, gente. Isso é um escândalo. Claro, as informações são do Gilmar Ferreira. Ele pode ter errado, pode estar trazendo informação equivocada, aí é você quem vai julgar. Mas não imagino que ele, que é um cara muito bem relacionado com o presidente Mário e com as pessoas da gestão, que vai trazer uma mentira pra gente. Aí é brincadeira. Então, gente, assim, é um negócio assustador. Mas vamos lembrar o que aconteceu em 2015? Vocês lembram de um lateral esquerdo chamado Breno Lopes? Pois é. O camarada era terceiro reserva do Cruzeiro e o Mário Bittencourt, então vice-presidente de futebol, quis porque quis a contratação do Breno Lopes, que, claro, não jogou nada no Fluminense. Ele chegou no clube e foi reprovado pelo departamento médico do Fluminense. E sabe o que aconteceu? O então vice-presidente de futebol, Mário Bittencourt, não ficou satisfeito com os resultados dos exames feitos pelo departamento médico do Fluminense, e o jogador foi fazer exames numa clínica particular que aprovou a contratação. Isso causou a saída do vice-presidente médico na época, o Sérgio Galvão, que pediu para deixar o cargo. Situação bem esquisita. E agora o Soteldo se apresenta sem fazer exames médicos. E aí, Tricolor, o que você acha disso tudo? Coloca aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Antes de sair, like no vídeo e inscrição no canal. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima. Saudações. Valeu.